para a 10ª frase. É dita: a mídia social nos aproxima, mas é também um meio de criar pânico. O diabo tem uma tática contra as coisas de Deus que vem dos seus milhares de anos de experiências, pois ele não cria pânico, ele encobre a verdade de Deus. Note o que diz 2 Coríntios. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nas quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. O apóstolo fala de sua extrema dedicação à tarefa de manifestar a verdade de Deus, tanto em preceito quanto na prática. Se o evangelho ainda está encoberto para alguns, não é por culpa de Deus, e Paulo não deseja que seja por sua própria culpa. No entanto, enquanto escreve essas palavras, o apóstolo está ciente da existência de indivíduos que simplesmente não conseguem compreendê-lo. Quem são eles? São os que se perdem. Porque estão cegos deste modo? A resposta se encontra no versículo seguinte. O culpado é Satanás. Aqui ele é chamado de Deus deste século. O inimigo conseguiu colocar um véu sobre a mente dos incrédulos. Seu desejo é mantê-los em escuridão perpétua, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, e não sejam salvos. No universo físico, o sol está sempre brilhando. Quando não o vemos brilhar é porque há algo entre nós e ele. O mesmo pode ser dito do Evangelho. A luz do Evangelho está sempre brilhando. Deus procura o tempo todo fazê-la resplandecer no coração dos homens. Satanás, porém, levanta várias barreiras entre os incrédulos e Deus. Pode ser nuvens de orgulho, rebelião, justiça própria ou várias outras coisas. Todas elas, porém, conseguem impedir que a luz do Evangelho brilhe no coração dessas pessoas. Satanás simplesmente não deseja que os homens sejam salvos. O Evangelho diz respeito a Cristo glorificado. O cristão não olha para o carpinteiro de Nazaré, nem para Cristo pendurado vergonhosamente na cruz. Antes, seu Salvador é o Senhor Jesus Cristo, que morreu, foi sepultado, foi ressuscitado dentre os mortos e agora está à destra de Deus no céu. O objeto da fé dos cristãos é o Filho de Deus, glorificado no céu. Vamos para a 11ª frase, a frase 11. É dito: agora sabemos como os animais se sentem nos jardins zoológicos. O que a Bíblia tem a dizer sobre os animais em geral? É dito porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 19 a 21. Usando uma imagem vívida, Paulo personifica toda a criação, aguardando com ardente expectativa o tempo em que seremos revelados filhos de Deus diante de um mundo maravilhado. Isso ocorrerá quando o Senhor Jesus vier para reinar e nós voltaremos com Ele. Já somos filhos de Deus, mas o mundo não reconhece nem aprecia nossa condição. E, no entanto, o mundo espera por um dia melhor, um dia que virá somente quando o Rei voltar para reinar com todos os seus santos. Existe uma tradução que diz este versículo assim: a criação toda está em suspense, esperando a maravilhosa visão dos filhos de Deus vindo
em sua plenitude. Quando Adão pecou, sua transgressão afetou não apenas a humanidade, mas também toda a criação, com seus seres animados e inanimados. O solo é amaldiçoado. Muitos animais selvagens morrem de forma violenta. As doenças afetam aves, peixes, répteis e mamíferos. O pecado humano repercute por toda a criação. Assim como Paulo explica, a criação está sujeita à vaidade, frustração e desordem, não por escolha própria, mas por decreto de Deus devido à desobediência do primeiro representante da humanidade. A criação se recorda das condições ideais do Éden e depois vê a destruição causada pela entrada do pecado no mundo. Sempre houve a esperança de voltar ao estado idílico, no qual a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção e poderá desfrutar a liberdade da era dourada, no qual os filhos de Deus serão revelados em glória. Vivemos em um mundo que suspira, soluça e sofre. Toda a criação geme e padece dores como as de parto. A música da natureza é tocada em tons menores, a terra é assolada por cataclisma, todos os seres vivos levam a marca da morte. Os cristãos não estão isentos, apesar de terem as primícias do Espírito que garantem seu livramento futuro, ainda gemem pelo dia da glória. O próprio Espírito Santo e as primícias, o próprio Espírito Santo é as primícias. Assim como o primeiro punhado de grãos maduros é uma promessa da colheita que virá, também o Espírito Santo é o penhor ou a garantia de que a herança toda será nossa. Ele garante mais especificamente a redenção vindoura do nosso corpo. Confira Efésios capítulo 1, versículo 14. Em certo sentido, já fomos adotados e, portanto, fazemos parte da família de Deus como seus filhos. A adoção só será completa, porém, quando recebermos nosso corpo glorificado. Esse acontecimento é chamado de redenção do nosso corpo. Nosso espírito já foi redimido e nosso corpo será por ocasião do arrebatamento. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Fomos salvos nessa atitude de esperança. Não recebemos todos os benefícios da salvação no momento da conversão. Desde o início olhamos para o futuro, para a nossa libertação plena e definitiva do pecado, do sofrimento, da enfermidade e da morte. Se já tivéssemos recebido essas bênçãos, não estaríamos esperando por elas? A esperança diz respeito apenas ao que há de vir. Nossa esperança de libertação da presença do pecado e dos seus resultados perniciosos baseia-se na promessa de Deus. Portanto, é tão certo que se a tivéssemos recebido. Assim, com paciência, aguardamos. Vamos para a 12ª frase, a frase 12. É dito: as crianças de hoje não sabem mais brincar sem internet ou TV. A Bíblia também fala sobre as crianças e fala de um jovem chamado Timóteo. Vamos ver o que a mãe e a avó dele ensinaram, que tem valor para a eternidade. Isso está em 2 Timóteo. É dito: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído
para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17. Em todas as ocasiões, Timóteo é lembrado a permanecer firme nos ensinamentos da palavra de Deus. Essa deve ser a grande fonte inspiradora no dia em que a falsa doutrina prolifera por todos os lados. Por conhecer as Escrituras e obedecer-lhes, ele não pode ser levado por esses enganos sutis. Timóteo não tinha apenas aprendido as grandes verdades da fé, como também se inteirado delas. Sem dúvida, diriam a ele que tais ensinamentos são antiquados e de pouco conteúdo cultural ou intelectual, mas ele não deveria trocar a verdade pelas teorias e especulações humanas. O apóstolo, em seguida, o aconselha a se lembrar de quem ele tinha aprendido essas verdades. Há diferentes opiniões sobre se a palavra de que se refere ao próprio apóstolo, ou à mãe e à avó de Timóteo, ou aos apóstolos em geral. De qualquer modo, a ideia é que as Sagradas Escrituras foram ensinadas a ele por pessoas cuja vida testemunhou uma realidade de fé. Eram pessoas piedosas, com os olhos voltados para a glória de Deus. Este é um versículo muito sugestivo. Ele transmite a ideia de que, desde a infância, Timóteo conhecia as sagradas letras e também de que, quando sua mãe lhe ensinou a ler, ela o fez usando as sagradas letras do Antigo Testamento. Desde a infância, ele estava sob a influência dos textos bíblicos e em nenhuma circunstância deveria se esquecer daquele livro abençoado que tinha, para sempre, moldado sua vida para Deus. As sagradas letras, falando da Bíblia, são capazes de fazer continuamente o homem sábio para a salvação. Isso significa, antes de tudo, que os homens aprenderam o caminho da salvação por meio da Bíblia e que a segurança da salvação vem mediante a palavra de Deus. A salvação se dá pela fé que há em Cristo Jesus. Devemos frisar isso muitas vezes. Não é por meio de boas obras, do batismo, da adesão à igreja, da confirmação, da obediência aos 10 mandamentos, da obediência ao preceito áureo ou qualquer outra forma que envolva esforço ou mérito humano. A salvação é pela fé no Filho de Deus. Quando fala de toda a Escritura, Paulo está definitivamente se referindo à íntegra do Antigo Testamento e partes do Novo Testamento já existente naquela época. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, ele cita o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 7, como Escritura. Pedro fala das epístolas de Paulo como as Escrituras, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Hoje somos autorizados a aplicar os versículos referindo-nos à Bíblia inteira. Este é um dos versículos mais importantes da Bíblia sobre a inspiração. Ele ensina que as Escrituras são o sopro de Deus. De modo miraculoso, Deus comunicou sua palavra aos homens e os guiou para escrevê-las para a eternidade. O que eles escreveram é a própria palavra de Deus, inspirada e infalível. Assim como é verdade que o estilo literário individual do escritor não foi anulado, também é incontestável que as palavras usadas por ele foram concedidas pelo Espírito Santo. Assim lemos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, as seguintes palavras: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O que esse versículo diz é que os autores inspirados usaram as palavras que o Espírito Santo ensinou. Este é o significado da inspiração verbal. Os autores da Bíblia não deram
as próprias interpretações pessoais, mas escreveram a mensagem que lhes foi dada por Deus. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Diz Pedro em 2 Pedro capítulo 1, versículos 20 a 21. É falso dizer que Deus simplesmente deu as ideias para cada autor e permitiu que eles expressassem essas ideias com as próprias palavras. A verdade que persiste sobre as Escrituras é que as palavras, originalmente dadas por Deus aos homens, foram um sopro de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, é útil. Cada porção dela é útil. Embora o homem possa divagar sobre algumas genealogias ou passagens obscuras, a mente, conduzida pelo Espírito Santo, perceberá que há alimento espiritual em cada palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é útil para o ensinar. Ela apresenta a mente de Deus em relação a temas como a triunidade de Deus, os anjos, o homem, o pecado, a salvação, a santificação, a igreja e acontecimentos futuros. Ela é ainda útil para a repreensão. A Bíblia, quando a lemos, nos fala claramente de coisas em nossa vida que desagradam a Deus. Ela também é proveitosa para refutar erros e responder ao tentador. A palavra também de Deus é útil para a correção. Ela não apenas destaca o erro, mas apresenta como pode ser corrigido. Por exemplo, o texto bíblico não afirma apenas aquele que furtava não furta mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios capítulo 4, versículo 28. A primeira parte do versículo é para repreender e a segunda para corrigir. Finalmente, a Bíblia é útil para instruir em justiça. A graça de Deus nos ensina a viver uma vida piedosa, mas a palavra de Deus descreve em detalhes o que constitui uma vida piedosa. Por meio da palavra de Deus, o homem de Deus pode ser perfeito ou experiente. Ele é plenamente preparado ou equipado com tudo o que precisa para produzir toda boa obra, o objetivo de sua salvação. Leia Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Isto está em marcante contraste com as modernas ideias de formação por títulos acadêmicos. Um certo autor escreveu o seguinte: a Escritura é absolutamente incomparável. Nenhum outro livro, coletânea ou outra coisa no mundo é capaz de fazer um pecador perdido tornar-se sábio para a salvação. Nenhuma outra Escritura, sem a divina inspiração, por mais vantagem que possa oferecer, é proveitosa para essas finalidades. Ensinar os verdadeiros fatos, ou seja, refutar as mentiras e as desilusões que negam esses fatos. Restaurar o pecador ou o cristão caído a uma posição honrosa que consiste em educar, treinar e disciplinar em genuína justiça. Vamos agora para a 13ª mensagem ou frase, né? É dito: alguns ganham milhões e não servem à humanidade. O Senhor Jesus fez uma pergunta uma certa vez: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Mesmo se uma pessoa pudesse ganhar toda a fortuna do mundo durante sua existência, de que lhe adiantaria? Ele perderia a sua alma no inferno
e a oportunidade de usar sua vida para a glória de Deus e a salvação dos perdidos, seria um mau negócio. Nossa vida vale mais do que tudo o que o mundo tem para oferecer. Devemos usá-la para Cristo ou para nós mesmos. As pessoas ricas deste mundo podem, no máximo, ajudar a prolongar a vida de alguns da morte. Mas um crente pobre, com a mensagem do Evangelho, pode livrar uma pessoa do inferno eternamente e levá-la para o céu também eternamente. A 14ª frase, a frase 14, é dita: os profissionais de saúde estão sozinhos, abandonados e esquecidos. No entanto, eles nunca desistem. Lendo isto, eu lembrei de alguém que está no mundo da parte de Deus e que também é Deus, que também não desiste, está sempre ativo. Note o que diz João, o Senhor Jesus mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 16. Ele disse: e quando ele, o Senhor Jesus estava falando do Espírito Santo, e quando ele vier ao mundo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Geralmente se entende que o Espírito Santo cria uma percepção interna dessas coisas na vida do pecador individualmente. Ainda que isto seja verdade, não é exatamente o ensino nesse trecho. O Espírito Santo condena o mundo pelo mero fato de que ele está aqui. Ele não deveria estar aqui, mas sim o Senhor Jesus. Está entendendo? Reinando sobre o mundo. No entanto, o mundo o rejeitou e ele voltou para o céu. O Espírito Santo está aqui no lugar do Cristo rejeitado. Isso demonstra a culpa do mundo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, de falhar em crer em Cristo. Ele foi digno de crença. Não havia nada nele que tornasse impossível aos homens crer, mas eles se recusaram. E a presença do Espírito Santo no mundo é testemunho do seu crime. O Salvador declarou ser justo, mas os homens disseram que ele tinha um demônio. Deus deu a palavra final. Ele disse de fato: meu filho é justo, e o provarei, ressuscitando dentre os mortos e levando-o de volta para o céu. O Espírito Santo testemunha o fato de que Cristo estava certo e o mundo errado. A presença do Espírito Santo aqui também convence o mundo do juízo vindouro. O fato de ele estar aqui significa que o diabo já foi condenado na cruz e que todos os seus recursos, o Salvador, a presença do Espírito Santo aqui no mundo também convence o mundo do juízo vindouro. O fato de ele estar aqui significa que o diabo já foi condenado na cruz e que todos os que recusam o Salvador compartilharão do seu terrível julgamento num dia ainda futuro. Havia ainda muito que o Senhor tinha de contar aos discípulos nesta ocasião em que ele estava falando isto, mas eles não eram capazes de entender. Esse é um princípio importante ao ensinar. Deve haver certo progresso na aprendizagem antes que verdades avançadas possam ser recebidas. O Senhor nunca oprimiu seus discípulos com ensino. Ele lhes deu linha após linha, preceito após preceito. Leia João capítulo 16, do versículo 13 até o capítulo do versículo 13 ao versículo 26. Vamos pensar agora na 15ª frase. É dito:
As crianças estão agora sendo educadas pelos seus próprios pais. O que a Bíblia diz sobre isto? Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz o seguinte: Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A interpretação habitual desse provérbio é a seguinte: se ensinarmos a criança de forma adequada no caminho em que deve andar, ela terá um bom futuro pela frente. Há exceções, obviamente, mas o provérbio trata de uma regra geral. Não é difícil fazer que uma criança ou uma árvore cresça em direção correta desde que educada desde cedo, porém não é fácil endireitá-la mais tarde, caso tenha crescido sem correção. Susanna Wesley, mãe de Charles, John e de outras 15 crianças, aplicou as seguintes regras ao educar os filhos. Primeiro, controle a teimosia da criança e trabalhe junto com Deus para salvar a alma dela. Segundo, ensine seu filho a orar assim que ele aprender a falar. Terceiro, nunca dê tudo que a criança pedir, mas somente aquilo que for bom para ela e caso peça com gentileza. Quarto, para evitar a mentira, não castigue os filhos quando confessarem alguma travessura. Porém, nunca permita que pecados e rebeliões passem despercebidos. Quinto, elogie e recompense o bom comportamento. Sexto, cumpra rigorosamente todas as promessas. Foi isto que ela fazia com seus filhos. O provérbio também pode ser interpretado no sentido de incentivar os pais a educar os filhos de acordo com os talentos naturais da criança, em vez de forçá-los a escolher profissões para as quais não têm a inclinação natural. Nesse sentido, alguém comenta que o versículo ensina a respeitar a individualidade e a vocação da criança, sem incentivar teimosia e rebelião. Além disso, o provérbio pode servir de admoestação aos pais no sentido de que, caso deixe a criança crescer fazendo o que quiser, ela se transformará em um adulto mimado e egoísta. Alguém também disse: o versículo não é uma promessa, mas um aviso. Caso os pais permitam que a criança cresça, seguindo impulsos e desejos próprios, educação permissiva, como dizem hoje, não devem esperar que ela mude esse padrão de comportamento quando entrar na fase adulta. A criança nasce no pecado e, se lhe for permitido seguir os próprios desejos, desenvolverá naturalmente reações e hábitos pecaminosos. A ideia é que esses maus hábitos se tomam parte do indivíduo e for permitido que se desenvolva livremente desde a infância, isso se tornará hábito na sua vida, sem esta restrição, sem esta correção. Vamos para a 16ª frase. É dito: começamos a apreciar o grande gesto de confiança que significa apertar as mãos. Começamos a apreciar o grande gesto de confiança que significa apertar as mãos. Eu lembrei quando li isto de Evangelho de João, capítulo 2, versículo 24 e 25. Aqui a pessoa expressa que quando se aperta as mãos um dos outros, isso é uma transmissão de confiança, que confia. Note o que o Senhor Jesus diz do ser humano. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia.
e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. João capítulo 2, versículos 24 e 25. Como resultado dos sinais que Jesus realizava em Jerusalém pela Páscoa, muitos creram no seu nome. Isso não quer dizer necessariamente que entregaram sua vida a ele em confiança sincera. Pelo contrário, confessaram aceitá-lo. Não havia verdade em suas ações, foi meramente um ato exterior de seguir ao Senhor Jesus. Vemos pelo mundo afora muitas pessoas quase dizem cristãs, apesar de não terem nascido de novo pela fé no Senhor Jesus Cristo. Isso seria algo semelhante. Embora muitos crescem nele, Jesus não creu. A mesma palavra no grego interessante, neles. Isto é, ele não confiava neles. Ele percebeu que vinham a ele simplesmente por curiosidade. Estavam à procura de algo sensacional e espetacular. Ele os conhecia a todos, seus pensamentos e suas razões. Ele sabia o motivo por que agiam, se era verdadeiro ou apenas uma simulação. Ninguém conhece melhor o coração do homem que o próprio Senhor Jesus. Ele não precisava que alguém lhe ensinasse ou esclarecesse esse assunto. Ele tinha pleno conhecimento do que havia no homem. Então, nós vemos que o homem não é de confiança. Mesmo os que dizem crer em Jesus, imagina aqueles que nos apertam as mãos.